Graça e paz, amados. Que alegria, né? Estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus, a quem a gente pode clamar e certamente seremos ouvidos. Glória a Deus por isso, não é? Eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem foi um dia maravilhoso na presença do Senhor, onde nós aprendemos mais sobre a fé. Não foi isso mesmo? E hoje não vai ser diferente. Hoje estamos no segundo pilar para um ano de conquistas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem se assentar. E nós estaremos falando sobre oração. É o nosso segundo pilar. E sem mais demoras, né? Que o nosso tempo é curto. Vamos estar lendo a palavra de Deus num texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, versos 19 ao 22, a partir B do versículo. Que diz assim, os irmãos podem nos acompanhar através do monitor. Vamos fazer essa leitura. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Somente até aí. Vamos abaixar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez na Tua presença para Te louvar, Senhor. Para Te agradecer desde já pelo que Tu estarás fazendo em nosso meio. Recebe, Senhor, a nossa oferta, a nossa adoração nesta noite. E venha responder, Senhor, conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, contempla, Senhor, os nossos corações e nos edifica cada vez mais em Ti, pois queremos crescer à Tua medida, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos para essa noite, Pai. Amém. Como podemos ver, né, nesse texto, logo nos primeiros versículos, nos diz assim que a gente deve, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como o nosso tema diz, oração, a maneira pela qual nós adentramos ou nos apresentamos ao Senhor, uma das formas é através da oração. Eu busquei o significado no dicionário bíblico de oração e diz assim: se trata de uma aproximação da pessoa a Deus por meio da palavra ou do pensamento, em particular ou em público. São conceitos assim muito básicos, né, para a nossa fé. A gente já sabe disso. E essa oração, ela expressa alguns elementos, que pode ser a confissão, a adoração, a petição, né? O confessar. Tudo isso está contido na oração. Não somente pedidos, mas também o agradecimento, a glorificação, a exaltação do Senhor. Isso é primordial. Nós temos como base o ensinamento de Jesus, que é o Pai Nosso, não é mesmo? E se a gente observar todas as frases ali contidas, a oração vai apresentar esses elementos. E é dessa maneira que a gente precisa nos apresentar ao Senhor, nos dirigir ao Senhor. Certo? E aí eu coloquei alguns pontos aqui que a gente vai poder estar meditando. E o segundo dele, ou o terceiro dele, nós já apresentamos o significado, né? É como fazer isso. Então, nós temos um texto ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17, que diz assim: orai sem cessar. Então, é continuamente.
onde nós estivermos, a gente tem que estar falando com Deus. Porque a oração pode ser por palavras e também por pensamento. Então, Deus, como Ele é uma pessoa viva e real, então a gente precisa manter esse relacionamento com Ele assim, dessa maneira, falando com Ele. Ninguém fica ao lado de outra pessoa calado, mudo, o tempo todo. Ninguém consegue, né? E nós necessitamos disso. E assim é com Deus também. Outra coisa, dentre muitas coisas que a gente pode delinear sobre a oração, mas uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu ressaltei, é que essa expressão em palavras ou pensamento, ela tem que ser feita com sinceridade e fé. Ninguém pode se achegar ao Senhor que não seja assim, por meio da fé e sendo sincero. Isso está no texto que a gente leu agora há pouco, é o verso 22 do capítulo 10 de Hebreus, a parte B, diz assim: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Certo? Então, são coisas essenciais para a gente ter sucesso no relacionamento com o Senhor. Respostas às nossas orações. Agora, eu gostaria de comentar com os irmãos a respeito de algumas particularidades da oração. São coisas, assim, muito mais surpreendentes e são exercidas quando a gente adquire um pouco mais de maturidade na fé ou no caminhar com Deus, mas são coisas que a gente vai perceber que Jesus, em primeiro lugar, é exemplo disso. E outras pessoas, outros personagens na Bíblia, nós também tivemos como exemplo de atitudes como essa. São duas coisas que eu gostaria de mencionar como particularidade da oração, e foram coisas assim que o Senhor falou profundamente comigo. Me fez crescer um pouco mais, conhecendo melhor Ele nesse sentido. Diz respeito à intimidade, e a segunda coisa é a visão corporativa. Quando a gente exerce essas duas coisas. A primeira delas é a intimidade. Muitas vezes, nós não alcançamos alguma coisa que estamos pedindo ao Senhor por conta da falta de intimidade que a gente tem com Ele. E aí, por conta disso, a gente faz uma oração fria e mecanizada. E o Senhor, Ele não deseja que a gente haja dessa maneira. Como a gente viu antes, há necessidade de que haja sinceridade e fé. Fé é confiança, é certeza de alcançar alguma coisa que não temos. Então, se é necessário isso, essa intimidade vai produzir isso. Precisa delinear isso também. E a gente vai perceber, na própria oração de Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, está escrito em Marcos 14:36, se os irmãos puderem colocar. E aí Jesus dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa palavra, Abba, ela tem origem, é uma expressão do aramaico, e provavelmente, que significa pai, provavelmente, essa segunda palavra, em português, pai, ela em grego, pater, ela queria dizer estava dizendo o significado do aramaico. No caso, no original tem Abba, pater, certo? Então, muitas pessoas, ou algumas pessoas, pensam que Abba seria meu ou querido pai. Não, ele quer dizer pai. Mas no aramaico, o significado dessa palavra é mais do que falar pai. Ela quer dizer papai ou papaizinho no português, paizinho, algo assim muito íntimo, muito carinhoso.
Então, é esse relacionamento que Deus espera de nós. Esse relacionamento entre um pai e o filho, que não há medo, não há temor. Então, é uma expressão que denota ternura, confiança, amor. Então, é isso que Deus espera que a gente, a maneira como Deus quer que a gente se direcione a Ele. Porque Jesus, como em Hebreus está dizendo, Jesus ele já adquiriu por nós, em nosso favor, essa possibilidade da gente se dirigir ou adentrar a presença do Senhor sem medo e sem temor. Porque nós já temos os nossos pecados perdoados. Então, quem recebe a Jesus como Salvador, João 1,12 diz que nós já nos tornamos filhos de Deus. E com os filhos, a gente não tem receio. E com os pais, né, os nossos pais, a gente tem essa ternura, esse amor, esse carinho. Não temos medo. É assim que o Senhor quer que a gente se dirija a Ele, com essa intimidade. Outra coisa, que é algo assim que me chamou muita atenção, e a gente também vai ver isso nos ensinamentos de Jesus, é sobre a visão corporativa na oração. Jesus ele disse assim, no nosso exemplo de oração, né? Pai nosso que estás no céu. Está escrito em Mateus 6, do 9 ao 13. Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso. E dentre outras palavras, a gente pode perceber que tudo isso ele fala na terceira pessoa do plural. Ele não fala na pessoa do singular. Então, e por que é? Qual a importância disso? Jesus também ele vai mostrar em João 17, 20 e 21. Ele faz a oração, ele já estava nos momentos finais com seus discípulos, e nesses versículos descreve a oração de Jesus. E ele fala bem assim, olha Pai, eu oro não só por aqueles, mas por outros que ainda virão a crer em mim, que somos nós. Então, aí ele falou assim, olha, eu oro para que eles sejam um, assim como, olha o que Jesus orou, pelo que Jesus orou. Assim como eu e tu somos um. E aí ele segue, o que ele pediu? Ele pediu que nós fôssemos um. Nós aqui todos fôssemos uma só pessoa. Mas ele não para aí. Aí depois ele diz assim, olha, e que também eles sejam um em nós. Isso é uma coisa surpreendente demais. Ele quer que nós sejamos uns com os outros, uma só pessoa, e depois com ele também uma só pessoa. Imaginem, então, por quê? Porque ele deseja que nós tenhamos a mente dele. Nós pensemos o que ele pensa, desejo o que ele deseja, afinal de contas, tudo é muito maior e superior. Todo pensamento do Senhor, o desejo do Senhor é muito maior do que os nossos. Então, quando nós temos essa atitude de visão corporativa e expressa na nossa oração, a gente cumpre essa palavra que Jesus disse em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que bênção, não é? O Senhor, Ele nos ensina todas as coisas, as formas como a gente deve ser bem-sucedido. Isso é lindo. Nós precisamos ter esse desejo de ser mais íntimos com o Senhor, para que a gente alcance sucesso em nossas vidas, através das nossas orações. E, em segundo lugar, que a gente cresça, que paremos, né, de pedir coisas unicamente para nós mesmos, né? Que a gente tenha uma visão, a visão que o Senhor tem.
para o nosso próximo, para a igreja, para o mundo. E a gente vive essa vida que realmente Ele tem proposto para nós vivermos. Ele através de nós. Amém? Eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os seus pés. E a minha oração neste momento, junto com vocês, é que o Senhor nos faça alcançar essa maturidade de fazer as nossas orações como Ele faria. E que Ele faça através de nós. Pelo seu Espírito Santo, que Ele nos use para pedir aquilo realmente que Ele deseja. O melhor para nós, para o nosso próximo, para a igreja, para o mundo. Que Ele nos use com fé para trazer ao mundo a paz, a alegria, o Evangelho. É isso que Ele deseja para nós. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, por essa revelação, Senhor, que Tu tem nos falado neste momento. Que o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que a mim, Senhor, em mim aconteça também igual, Pai, em nome de Jesus. Que eu venha mais, Senhor, a pensar como Tu pensas, Senhor, e falar e orar como Tu, Senhor, gostaria que eu orasse, Senhor. Expressando a Tua vontade, os Teus desejos. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, através de nós, realize, Senhor, a oração dos nossos lábios, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. Porque nós queremos viver, Senhor, unicamente a Tua vontade, os Teus desejos, Senhor. E fazer a diferença em qualquer lugar que estivermos. Em o nome de Jesus, é o que te peço, Senhor, juntamente com os teus, agora, Senhor, e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Deus está me convidando para orar. Quando vejo o meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomodar, já sei. Deus está me convidando a orar. Aleluia! Glória a Deus! Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de eu não gerar, e até o sacerdote mal me interpretar, já sei. Deus está me convidando para orar. Pode cantar comigo, orar. Orar, oh, orar, aleluia. Quando o céu sente saudade, Ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, 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 oh. Se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei. Deus está me convidando a orar. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém manda me chamar pra contar o sonho e ainda interpretar, já sei. Deus está me convidando a orar. Aleluia. Quando chegar a sentença da minha existência, o profeta vi dizer que em breve morrerei, e eu não saber a sentença revogar, já sei. Deus está me convidando a orar. Orar, oh, orar. Quando o céu se
sente saudades, Ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, oh Senhor, orar. Se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser, aleluia, Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Você pode aplaudir ao Senhor? Você aceita o convite de Deus nessa noite? Você precisa voltar para o altar da oração. Aleluia! Às vezes Deus deixa acontecer situações na nossa vida para nos trazer de volta para a oração. Nós temos uma tendência que quando a coisa não está boa, a gente corre para pedir ao Senhor. A gente tem uma tendência de quando a situação não está perfeita, a gente ora, busca a Deus. Mas nós precisamos buscar a Deus também quando estamos felizes, alegres. Buscar a Deus por outras pessoas que estão passando por situações difíceis. O Senhor te convida hoje a orar por seu ente querido. Você lembrou dele essa semana, eu sei, então ore por ele. O Senhor te fez encontrar com alguém que você nunca mais tinha visto. Não é por acaso. Deus está te convidando a orar. Amém? Podeis sentar, glória a Deus. Que bênção, que maravilha. Oração, irmãos, é a base. Nós começamos essa campanha com um elo que liga todas as coisas, que é a fé. Não se pode orar se não tiver fé. Não se pode clamar a um Deus que você não acredita. Mas você clama a um Deus que responde às orações. Você pede a um Deus que sabe que Ele ouve e responde. E é por isso que esse segundo elo tem uma ligação fundamental. Oração. Oração é a chave que nos leva a horizontes maiores, a lugares maiores, a uma intimidade maior. A oração nos liga ao Senhor, é uma conversa com Deus. Nós iremos ler rapidamente aqui, irmãos, eu não quero ocupar muito, já fiz a parte do louvor. Olha, irmãos, eu tenho um truque aqui, que quando eu quero ficar mais tempo, eu escolho o hino para cantar. Aí eu fico faz um tempinho. Vai começar a contar agora, a palavra é só agora, né? Amém? Irmãos, eu quero ler Mateus 7:7, que é o tema da nossa campanha. Amém. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Alguém crê nisso? Diga amém. Eu creio. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus que ouve e atende. Aleluia. E a resposta dele às vezes é espera. E eu entendo. Aleluia. A resposta dele, olha, prepara para receber. E eu me preparo. Se Deus já tem propósito na sua vida, eu vou sair um pouquinho só para você entender como Deus faz. Se Deus já te chamou e falou, olha, eu quero você pregando a minha palavra. E você crê que foi Deus, então comece a preparar. Comece a ler bons livros. Comece a estudar a palavra. Porque Deus já te falou que quer te usar. Então se prepare para ser usado por Deus. Amém? Tudo que nós pedimos, se é para a glória e honra do nome do Senhor, Ele concede a cada um de nós. Tenha certeza disso. Mas eu queria falar sobre um personagem na palavra do Senhor que ele aparece só em 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo
9 e 10. E eu vou basear a minha ministração nesse personagem. Diz assim, 1 Crônicas 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao pedido de Jabes. Irmãos, nós não sabemos muito de Jabes, mas nós sabemos que o nome dele significa aflição e dor. Quando a sua mãe gerou Jabes, ela sofreu bastante nessa gestação. E por isso ela deu um nome que marcaria a vida de Jabes. E ele ficou marcado como um homem que produziu dor e aflição na sua mãe. Imagina, irmãos, o começo da vida de Jabes. Era um homem chamado de aflição, de dor. Imagina você andar na rua e seu irmão falar: você gerou dor na gestação. Você fez a minha mãe sofrer. Quantos de nós, irmãos, somos rotulados por algo, por alguém? Alguém te disse algo, isso marcou a sua vida. Nós não temos culpa dos pais ou da família que temos, porque nós viemos. Nós não temos culpa, maravilha, quando nós nascemos uma família cristã, que entendem, mas muitas vezes a gente vem de uma família que não tem essa visão, e proferem palavras que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem ficar cabisbaixo, e que caminhar, não, meu pai falou que eu sou isso, e aceita isso. O começo da vida de Jabes, aleluia, foi um começo devastador para um jovem. Mas o meio dessa caminhada mudou a história dele. Sabe qual foi o meio? Quando ele reconheceu ao Senhor, entregou a sua vida a Deus e fez uma oração de fé, irmãos. Uma oração que colocou, aleluia, para fora tudo que estava dentro do seu coração. Oração, irmãos, não é aquilo que a gente repete às vezes. Não é a dobrar os joelhos e contar o que você está vivendo, não. Porque o Senhor já sabe disso. Não é falar: ó, Senhor, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Não, Ele já sabe disso. Oração é você projetar os sonhos que você tem. Aleluia, entregar a Deus. Deus, eu sei o que eu sou, mas eu quero ser, aleluia, guiado, conduzido por Ti. Oração é você sonhar e falar com Deus. O que você sonha para o ano de 2022? É essa oração que você precisa fazer. Talvez alguém diz: é difícil. Ah, por aquele seu ente querido, aquele lá não tem mais jeito. Um dia deixei eu conversando com a irmã aqui num dia de oração. E ela estava tão triste, porque ela tinha um irmão que vivia numa situação tão difícil. E ela conversou comigo: ô pastor, é impossível, não tem jeito. Eu falei: irmã, você crê? Aleluia. Você crê que Deus pode mudar? Porque aquilo que é possível para nós, nós podemos fazer. Eu posso pedir ao Senhor: Senhor, eu estou com dor de cabeça, cura aqui. Mas eu posso ir ali comprar um Anador e fazer o mesmo efeito. Não é verdade? Anador, meu irmão, lá na minha terra, Anador. Aqui não tem mais. Mas não é assim? Mas não é assim? É algo que é possível. Eu posso falar: eu tenho já um dinheiro aqui guardado, eu vou pedir a Deus para me abençoar, para me comprar um carro, mas eu já tenho uma muleta aqui. Isso pode acontecer. O Senhor abençoa, amém, mas eu já tenho uma muleta aqui também. Eu oro: ó Senhor, me dá uma varoa abençoada, oh Deus, eu quero. Mas já estou de olho em alguém. Já estou, me dá um varão cheio da graça de Deus, eu estou ali, mas já estou ali, já pesquisando alguém. Isso aí já é muleta, irmãos. O Senhor quer muito mais.
na oração. Você sabe qual era a história de Jabes? Sofredor, causador, aflição, mas o que ele queria era muito mais. Ele queria uma vida totalmente transformada. E a palavra de Deus diz que ele foi os filhos mais brilhante, mais poderoso, mais conceituado daquela família. Mesmo depois de ser rotulado, ele entendeu no meio da caminhada que precisava pedir ao Senhor aquilo que era impossível para ele. Você tem a oportunidade esse ano de pedir algo mais de Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos têm vontade de subir aqui no altar para pregar uma mensagem e fica com medo? Peça a Deus, Deus me dê graça, enche-me, aleluia, me conduz, me desperta para ler a palavra, me conduz nesse projeto, porque é para a tua glória, é para o teu louvor. Então, o meio dessa caminhada mudou a história do fim. Nós não temos culpa de onde nós viemos. Nós não temos culpa porque nos rotularam. Mas agora, a partir de agora, eu tenho culpa do que vou fazer, do que eu vou viver no futuro. Não importa se alguém falar, você não toca nada, meu irmão. Você não sabe nada. Não importa que alguém falou isso, ou te criticou, ou te colocou para baixo. Você pode ser, aleluia, o que você quiser em Deus. Busca Deus, se capacita, corra atrás. E o fim, aleluia, ele foi o filho mais ilustre da sua família. E eu vou falar assim rapidamente. Isso falta só 4 minutos, meu Deus. Vou falar rapidamente de 3 pedidos em Jabes. Primeiro foi prosperidade. Atenda, aumenta. Não tenha medo de prosperidade, irmãos. Se essa prosperidade vai te conduzir, vai te abençoar pessoas, vai te usar para usar em prol da obra de Deus, peça prosperidade. O Senhor sabe o seu coração, Ele conhece o seu coração. Às vezes eu sou próspero porque eu estou abençoando pessoas. Sabe, Jó, irmãos, foi abençoado, tirou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos amigos. Ore por alguém, irmãos. Se você não tem motivo para orar, eu vou te dar aqui pastor Enéas, pastor Aquiles, pastor Edinho, pastor Adriano, pastor Henrique. Nós precisamos buscar a Deus por esses homens, porque, aleluia, muitas flechas são lançadas para parar, para frear, para bloquear, aleluia, o trabalho do Senhor nesse lugar. Mas nós, aleluia, temos a capacidade de ser cobertura de oração para esses homens. Quantas pessoas que terminam aqui, que são líderes de departamento, precisam das nossas orações? Dobre os seus joelhos e ore por ele. Assistência social precisa de oração. Ação também e oração. Aleluia, vamos andar. Prosperidade. Ele pediu prosperidade ao Senhor. Irmãos, a gente pode fazer o que for da nossa força, mas se o Senhor não estiver conosco, nada vai acontecer. A gente pode até ganhar o mundo todo, mas se a gente não estiver com Cristo, não adianta nada. Para que isso? Mas a prosperidade do Senhor é outra coisa. A gente pode ter bens e abençoar pessoas. A gente pode ter o que quiser, aleluia, nesse mundo, porque é tudo dele, é para ele, para a glória dele. Depois a Jabes pediu cuidado. Jabes pediu para que o Senhor cuidasse dele. Pode uma mãe esquecer de um filho? Isso é quase impossível. Mas mesmo que isso aconteça, eu não esquecerei de ti. Isso é promessa de Deus, Miqueias. Isso é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, tome posse dela. O Senhor tem te visto, tem visto as suas lágrimas, tem visto as suas dificuldades, as suas aflições. Ele tem contemplado porque Ele te vê. Ele é presente. É um ano de nós colocarmos, irmãos, a oração como sonhos que nós temos para Deus. E o último, proteção. Ele pediu prosperidade, cuidado
e proteção. Eu queria que você ficasse de pé, já está acabando o meu tempo. Aleluia, glória a Deus. O que Jeremias disse quando o Senhor o chamou? Não, Senhor, eu não sei falar. O que Gideão falou? Eu sou da menor família. O que Davi foi desprezado pelo próprio pai, foi colocado à margem. O que Isaías, ele não tinha os lábios santos, mas o Senhor o chamou. Eu sei que muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, temos projetos, aleluia, no reino do Senhor. Eu sei que você falou esse ano, eu quero me envolver mais, aleluia. E esses são projetos que o Senhor se agrada. Então que nesse dia você possa declarar ao Senhor: eu quero mais de ti, Senhor. Vamos dizer isso com fé. Eu quero mais de ti, Senhor. Jabes não aceitou o rótulo que deram sobre ele, porque ele queria muito mais do Senhor. Esse ano, pastor, vai dobrar o número de músicos aqui. Vai dobrar o número de pregadores aqui. Vai dobrar o número de evangelistas aqui, porque o teu povo quer mais do Senhor. Não deixe a aflição cegar. Comece a clamar ao Senhor. Se você não tem motivo, ore por alguém. Peça por alguém. Deus vai te motivar essa semana para orar por alguém que você não, já tem um tempo que vê. Mas você lembrou dele. Você vai orar por ele. E aquela irmã, a qual eu tinha falado no começo do testemunho. Aquela irmã, nós começamos a orar. E eu falei: irmã, pode ter certeza que o possível a irmã está fazendo. Está aqui buscando, está aqui pedindo, está jejuando. E o impossível o Senhor vai fazer. E sabe o impossível? O Senhor fez na vida do irmão dela. Salvou, transformou. Essa semana eu tive a oportunidade de mandar um áudio, de falar com ele. Fiquei tão feliz. Sabe, irmãos, o que é 40, 50 anos perdidos na bebida? Não sabia nem usar um celular, porque a vida dele era escrava. E Deus transformou. E ele estava mandando áudio para mim, pedindo auxílio de alguém. E eu percebi, mas eu falei: fica tranquilo, meu irmão. É ano de recomeço. Não importa qual foi o rótulo que te deram. É ano de conquista, de vitória. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Deus, queremos fazer como Jabes, Pai. Nós não vamos aceitar o que dizem sobre nós. Porque a tua palavra tem, Senhor, aleluia, já dito que nós somos para ti. Nós somos sacerdócio santo, raça eleita, povo escolhido. E nós aceitamos isso para a nossa vida. E nós queremos muito mais de ti. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos. Com alegria, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A tua história foi escrita